Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar Sankhya. E é um prazer receber vocês nessa manhã para a gente falar de um conteúdo tão importante, tão relevante, que é a saúde mental. Antes de trazer aqui, né, mais sobre o nosso tema, né, sobre o que nós vamos falar, quero trazer alguns recados para vocês. Nosso site Sankhya mudou, né? E o nosso site de eventos, nesse momento, ainda está passando por uma transição. Então, os eventos desse mês, né, dessa semana especificamente, estarão disponíveis novamente em breve. E também os eventos de outubro. Então, fiquem ligados, né? Que em breve vocês receberão aí via e-mail as informações, né, sobre os eventos que acontecerão no mês de outubro. E também já disponível o site de eventos para que vocês possam se inscrever nos eventos, né, dessa semana e do próximo mês. Temos conteúdos riquíssimos ainda para essa semana, pessoal, muita reforma tributária, né, eventos, oficinas importantíssimas, então fiquem ligados que em breve vocês receberão esse comunicado via e-mail. Trazendo aqui para vocês também um convite super especial, dia 14 de outubro, no Transamérica, em São Paulo. Teremos o nosso Sankhya Connection, nosso tão esperado evento Sankhya, que vai acontecer lá em São Paulo, dia 14 de outubro. Esse ano nós vamos contar, né? Ano passado nós tivemos o Bernardinho, esse ano teremos ele novamente, que é o nosso embaixador Sankhya, maravilhoso, Bernardinho. Gente, que ser humano sensacional, palestra de milhões, assim, incrível, que é nosso treinador, né, da Seleção Brasileira de Vôlei Masculino, com uma carreira extensa aí, né, um pesquisador também, né, assim, falar de Bernardinho, gente, até me emociona, porque eu sou muito fã. A Carol Pfeiffer, né, que é CEO da Atom SA, investidora da Shark Tank Brasil, que também vai estar com a gente esse ano, né, no Sankhya Connection. Felipe Tito, investidor e sócio de mais de 11 empresas de diversos segmentos aí pelo Brasil. Daniel Lória, temos falado muito sobre reforma tributária, né, pessoal? O Daniel Lória, ele é o fundador do Lória Advogados, né? Então, ele liderou técnicos na elaboração da Lei Complementar 214, foi sócio de grandes escritórios de advocacia, conselheiro. Então, vai estar com a gente também no palco de gestão empresarial, no Sankhya Connection, além de vários outros palestrantes, né, incríveis, sensacionais, que estarão com a gente no evento, trazendo insights importantes aí de mercado para vocês, insights importantes, conteúdos relevantes para apoiar na gestão. Então, se você ainda não garantiu o seu ingresso e o ingresso do seu time, ainda dá tempo. Faça a leitura aqui do nosso QR Code, né, que você vai ser direcionado para o nosso site, você vai conseguir acompanhar ali a nossa programação, que já está disponível no site do Sankhya Connection. E é uma oportunidade incrível também, pessoal, não só pelo conteúdo, mas pelo networking, né? De vocês conhecerem, né, novas pessoas, novas empresas, novas soluções de mercado, né? E a gente preparou esse evento com muito carinho para vocês. Será um prazer receber cada um de vocês lá no nosso evento. Então, garanta já seu ingresso. E, sem mais delongas, né, quero trazer aqui falar um pouquinho deles, né, nossos palestrantes. O doutor Eduardo Azevedo, médico no trabalho, com quase 15 anos de experiência em saúde corporativa, faz parte do time Victim, né, que atua ali nas iniciativas de alto impacto, gestão de risco, NR1, pesquisador, traz para a gente sempre novos insights, novas pesquisas, novos dados, né, sobre gestão de pessoas, sobre saúde ocupacional, então, performance organizacional, sustentabilidade corporativa. Então, sempre, né, o doutor Eduardo trazendo aqui para a gente insights ricos, valiosos, né, sobre essas áreas. E também a Luísa Godinho, né, que é sócia e coordenadora de Customer Success na MindSight, certificada, mestranda ali pela Harvard, que não é pouca coisa, né, meus amigos? Harvard, chique demais, né? Possui também, né, atua desde a criação de produtos, gestão de inovação, traz também, a pesquisadora também, traz sempre insights preciosos para nós também sobre a gestão de pessoas, sobre o sucesso do cliente, sobre como melhorar a gestão das corporações de uma forma eficiente e criativa, né? Então, hoje compõe nosso time de palestrantes, o doutor Eduardo e a Luísa. E aí, pessoal, nós vamos falar hoje sobre
equilíbrio e bem-estar, né? O papel das empresas na saúde mental. Muito tem se falado sobre saúde mental, estamos no Setembro Amarelo, né? E é um tema que não é só para setembro, é um tema para o ano todo, né? Para as empresas, as corporações trabalharem a gestão de pessoas ali também nesse âmbito da saúde mental ao longo do ano. Não é só chegar a setembro e a gente, nossa, saúde mental, vamos falar de Setembro Amarelo, né? Então, hoje, o doutor Eduardo e a Luísa vão trazer aqui para nós dados, referências, informações preciosas sobre como as corporações podem melhorar, né, a saúde mental dos seus colaboradores. E um time de alta performance, ele é composto por pessoas, né, que conseguem trabalhar bem, né, ali durante os desafios, conseguem ter um equilíbrio emocional, né, durante suas execuções. E para você ter um time de alta performance, você precisa conhecer bem seus liderados, né, trabalhar bem seus liderados, e não só sobre resultados. Vemos muito sobre falar, quando a gente fala de time de alta performance, sobre números, né? Mas os números só chegam através de pessoas, né? Então, é isso que nós queremos trazer aqui para vocês nessa manhã. Espero que seja uma manhã enriquecedora para todos. Fiquem à vontade para colocarem suas dúvidas no chat, tá bom? E sejam bem-vindos a mais um webinar. Fiquem à vontade, doutor Eduardo, Luísa, o palco é de vocês. Qual o papel que vocês têm hoje em olhar para esse assunto? Como vocês podem fazer alguma coisa que faz realmente sentido? Acho que essa é a nossa intenção aqui no Papo com vocês, é trazer insights em relação a isso, inclusive muitas coisas práticas. Então, o Eduardo, como a Braulio introduziu, um super pesquisador, então vai trazer para a gente aqui por quê, como, o que realmente faz sentido, e eu vou estar trazendo isso aplicado à gestão no dia a dia. Então, espero que vocês consigam tirar bastante insight para sair daqui já atuando na prática com uma forma mais clara esse ano aí, em vazão do bem-estar. Perfeito. Então, frente a isso, vamos bater um papo. A Braulio já fez aí as devidas apresentações. E aí eu queria falar um pouco sobre quem somos e aonde estamos. Hoje nós estamos no mês de setembro. Setembro é um mês do calendário do próprio do Ministério da Saúde, assim como a Sociedade Brasileira de Psiquiatria e demais sociedades médicas. A gente está num mês que a ideia seria a gente falar sobre o ano inteiro sobre esses assuntos delicados, mas o Setembro Amarelo fala sobre a prevenção do suicídio, e eu não posso deixar de trazer nessa fala inicial o quão importante é a gente falar sobre o tema. O suicídio hoje, ele acomete mais de 800 mil pessoas no mundo. São mais de 800 mil pessoas que tiram a própria vida no mundo, sendo que 90% dessas pessoas poderia ser evitado. Por quê? Porque a gente precisa falar mais sobre o tema, a gente precisa falar um pouco mais e entender sobre a nós e as pessoas que estão ao nosso redor. Então, assim, antes de tudo, para a gente falar de saúde mental, eu gostei muito desse gráfico, que é o seu melhor, porque nós não somos máquinas, a gente falha e está totalmente dentro da normalidade, a gente não estar em high performance, numa alta performance o tempo todo, a todo momento. Então, o seu melhor, algumas vezes você está lá em cima, e o seu melhor, às vezes você não está tão lá em cima, mas é o seu melhor, mas é o seu. E o importante é você entender isso, de que forma que internamente isso é visível, é compreensível, e a gente não precisa manter aquele nível ótimo o tempo todo, mas a gente precisa entender que a gente tem limite, e que mesmo a gente não estando tão bem, é o nosso melhor. Tá? Trazendo reflexões, como a própria Braulio, a Lu trouxeram inicialmente, eu gosto de dados, gosto de uma medicina baseada em evidências, e aqui eu trouxe algumas evidências de algumas instituições com certo peso, falando sobre o panorama da saúde mental, principalmente voltado para a questão da organização, e olhando esse cuidado genuíno com o eixo central das organizações. Eu sou um eterno defensor onde tanto internamente quanto para os nossos clientes, eu sempre digo que saúde ou deveria ser um pilar estratégico, assim como as demais áreas estratégicas das companhias. Isso porque eu vou trazer dados bem pontuais ali. A gente está falando de $1 trilhão ano em perda de produtividade causada por questões ligadas à saúde mental. Isso é pós-pandemia da Organização Mundial de Saúde. Hoje, no Brasil,
dados ainda de 4 anos atrás, esses dados já estão um pouquinho mais musculosos e aumentando. 30% dos afastamentos previdenciários hoje no país é relacionado a transtornos mentais. O burnout, a principal causa de afastamento hoje dentro dessa geração Z, dos jovens profissionais, isso no estudo da Fundação Getúlio Vargas, e trazendo aí a universidade a qual a Lu faz parte, o acesso precoce e o cuidado reduz as tratativas de suicídio em até 60%, é um estudo de Harvard, também no pós-pandemia, no final da era pandêmica ali. Então, e trazendo também assim uma questão de genuinidade, a questão do trabalho relacionado ao propósito, mostra que aquele trabalhador que percebe o propósito que tem, ele tem 47% de ganho a mais dentro da sua produtividade, dentro da sua corporação. Eu tive um diretor que falava que você não precisa gostar do que você está fazendo, mas se você entender e saber o propósito, o amor, você tem que ter amor pela sua profissão, mas às vezes nem sempre aquele projeto que a gente está é o melhor projeto, mas não é por causa disso que eu não posso dar o meu melhor e ajudar os meus parceiros e olhar o propósito, principalmente o porquê que eu estou naquela, quem eu sou na fila do pão. Então, eu preciso falar também, quando a gente fala de saúde, eu preciso falar de estilo de vida, de medicina do estilo de vida, e lifestyle medicine não é o óculos Ray-Ban, a carteira Louis Vuitton, a bolsa Hermès ou o tênis da Nike, é a gente falar de pilares fundamentais dentro de como é a saúde do ser humano, e hoje a medicina do estilo de vida, aqui eu trouxe 6 bases, mas já se fala em 8 bases, onde a gente tem um conjunto de que a hora que a gente olha e fala assim, faz sentido, porque é os pilares de um melhor bem-estar, com uma alimentação saudável, uma atividade física regular, e assim, aqueles 20 minutos de passeio com o cachorro já é uma atividade física, é melhor do que você estar na frente do sofá assistindo Netflix ou mexendo no celular. Ali é posto a cessação do tabaco, mas eu coloquei o tabaco como um conjunto das questões de substâncias tóxicas, como o próprio abuso excessivo do álcool ou drogas ilícitas, ou mesmo o uso abusivo de medicações. Então, assim, a cessação das substâncias tóxicas que ali a gente tem, um sono regular, que você consiga dormir pelo menos 7 horas por noite, indo eventualmente na rotina, dentro do mesmo horário de sono. Por que a gente faz isso com criança e quando a gente cresce a gente deixa de fazer? Eu sempre questiono isso para ter essa reflexão. O controle do estresse, e vejam, eu estou falando de controle de estresse, eu não estou falando que não seja estressado. O nosso dia a dia tem pressão, tem questões relacionadas tanto no trabalho quanto externamente, tem questões pessoais, tem questões sociais do trânsito, na questão do ir e vir. Mas, assim, o controle, estar contido, aquele momento que você fala, respira. E o respira não é só para você parar e não gritar com alguém, mas é para oxigenar, e oxigenando o seu corpo, você consegue ter uma linha de raciocínio e evitar explodir de uma forma, estar explosivo naquele momento de maior pressão. Outro ponto é a questão dos relacionamentos e relacionamentos genuínos. Eu vou falar na sequência a respeito sobre uma questão de o quanto que a gente está conectado e ao mesmo tempo não conectado com as pessoas, mas assim, ter relacionamentos, e eu não falo de relacionamentos amorosos, eu falo assim da conexão entre as pessoas que realmente são amigas, parceiras. Muitas vezes a gente tem 1 milhão de pessoas nas nossas redes sociais, mas quem realmente eu posso contar? Esses relacionamentos genuínos também fazem parte dos pilares da medicina do estilo de vida, assim como uma questão de espiritualidade, que seria o 7º pilar. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de uma questão de uma conectividade você pode ser agnóstico, você pode ser ateu, mas eu estou falando de uma questão de conexão com o meio, com o plano, uma questão de entender a questão do propósito, de saber onde eu quero ir, da onde eu vim eu já não sei direito, mas para onde eu quero ir, onde eu quero chegar. E falar um pouco também que o pilar é a sexualidade, e a questão não é a relação sexual, a sexualidade como gostar de si, de olhar no espelho, estar feliz com o que está vendo, ou eventualmente infeliz, e entender o que eu preciso, ou o que eu posso, ou o que eu deveria fazer para me sentir melhor. Então, assim, quando a gente fala da questão de saúde mental, eu não vim
só para falar disso, mas eu preciso falar o que a Vixen hoje traz dentro dessa questão dos afastamentos, que hoje prejudicam muito a questão da produtividade e o próprio dia a dia das corporações. Então, assim, lá atrás foi o que eu disse, a saúde mental ela não é uma linha reta, e ela é uma rede que, quando eventualmente a gente tem questões de vínculos, propósitos, toda a trama ela enfraquece quando você tem uma fragilidade. Mas se a rede é firme, você consegue sustentar a si e as pessoas que estão ao seu redor, e no nosso caso corporativo, as equipes. Eu trouxe lá atrás a própria questão dos dados, dos transtornos mentais, mas eu queria pontuar aqui de novo que a saúde mental ela não é um luxo. A saúde mental é um combustível e também um comburente para se viver e para se produzir mais. E assim, a Vixen hoje traz essa opção dentro do plano de ação por uma questão corporativa, a gestão de atestados médicos dentro dos serviços de medicina e de segurança de engenharia do trabalho, quanto à questão onde, para o gestor, para a corporação entender a validação desse atestado, eventualmente verificações de veracidades, a avaliação médica para investigação e suporte desse indivíduo, não do ponto de vista assistencial, mas como que a gente consegue intervir e trazer da parte do especialista, do assistencialismo, dentro da gestão de saúde corporativa, da gestão de saúde ocupacional, o quanto que isso pode ser agregado. Assim como trazer uma gestão de perfil do absenteísmo, entender determinados setores que possam estar havendo um adoecimento maior e entender sob uma ótica de gestão o que pode ser feito para fazer uma intervenção positiva, de entender o porquê que as pessoas estão adoecendo naquele meio. É interessante porque a gente cria indicadores, tanto indicadores de produto, quanto indicadores organizacionais. Então, trazer esse acompanhamento de forma humanizada, isso está de acordo com a própria legislação, com as questões hoje que se fala tanto de IHS, o propósito da organização perante a sociedade, e isso também gera commodity. Hoje, falar de saúde da empresa é falar de uma saúde, não só a saúde financeira, mas a saúde dos seus colaboradores, é falar isso num plano muito maior do âmbito corporativo. Então, assim, trazer isso para o seu time interno é muito relevante e muito pertinente, tanto para o RH, para o departamento pessoal, focando nessa questão, trazendo o gerenciamento desses documentos, monitorando os benefícios do INSS para evitar limbo. Se fala tanto de limbo há tantos anos, mas o limbo ele é algo prevenível e preditivo. A gente consegue mitigar, eventualmente tem casos que realmente postergam, mas estar ali atento e acompanhando o processo é muito importante a empresa ter isso. E nós aqui, como uma assessoria, uma consultoria que a gente agrega muito a tecnologia a essas questões, a gente oferece isso ao mercado, trazendo esses diversos benefícios com redução do absenteísmo, do afastamento, a prevenção do limbo, a decisão e assessorando a questão até juridicamente com a rastreabilidade, como eu disse. Falando de NR1, como eu já trouxe em outro fórum, mas a questão do risco, de que forma que a gente consegue observar, mitigar e trazer à luz o tema, e a proteção legal e o ganho dessa inteligência operacional. Tá? Então, assim, e onde que essa liderança pode e deve atuar? Né? A gente fala muito que o líder, e aí a Lu daqui a pouco vai trazer pontos de insights, principalmente quanto a essa observação e capacitação, mas a gente sabe que líderes empáticos, aquele líder que tem aquela empatia e o cuidado genuíno, ele reduz o burnout em até 40%. A questão daquele estresse no dia a dia, a vulnerabilidade do líder, quando ele se mostra vulnerável, ele aumenta o engajamento em 30%, porque ele se mostra gente da gente. O líder, o gestor, seja o líder direto, o coordenador, o diretor, o VP, o mesmo CEO, quando ele é humano, gente, ele também vai ao banheiro, ele também tem problemas, e assim, essa vulnerabilidade, quando ela é demonstrada, ela é legítima e muito positiva do ponto de vista de processos organizacionais. Então, assim, falar da questão de psicologia organizacional, a liderança justa correlaciona-se ao menor absenteísmo por transtorno mental, porque a escutativa ela é fundamental para a gente ter um alicerce e um ambiente dentro da companhia que seja fluido e honesto. Tá? Então, redes de apoio são ferramentas mais eficazes para a prevenção de saúde mental. Como eu disse, essa questão do Setembro Amarelo, o quanto é importante
a rede de apoio e a escuta e o olhar atento do próximo. Eu não posso deixar de falar, quando eu falo de saúde mental, falar à luz da NR1, que está em vias de ser efetivamente implantada a partir de 26 de março de 2026, com a mudança do texto agora em março desse ano, mas assim, o que a gente traz hoje perante assessoria e consultoria de saúde e segurança é o olhar que a NR1 traz sobre o risco ambiental psicossocial, que é o que a gente traz essa ferramenta que hoje a gente já está aplicando nos nossos clientes como uma ferramenta de gestão para ter já um panorama e já fazer uma triagem, entendendo onde eventualmente determinados setores ou grupos homogêneos de exposição há o risco ali em evidência, seja moderado ou crítico. Eu trago sempre a discussão que eu vou encontrar, vai me dar muita estranheza se caso eu encontrar a ausência do risco psicossocial. Porque o psicossocial ele não está só dentro da corporação, é que a legislação fala que a corporação agora tem que observar ainda mais, com um olhar mais atento, trazendo metodologia científica, que é o que nós fizemos junto à tecnologia, para poder avaliar por meio do indivíduo que faz parte desse ambiente, ele vai nos dar a resposta e os parâmetros para que a gente possa avaliar do ponto de vista do ambiente, de que forma aquele ambiente possui um risco aumentado ou crítico. Mas o ponto principal não é entender qual é o risco, é sim de que forma que a gente vai, entendendo o risco, construir essa cultura organizacional mais segura, mais humana, e olhando esse risco, entender qual é o plano de ação, quais os indicadores que eu tenho que levantar para entender por que aquela área tem um risco mais sobrelevado. Tá? Então, assim, eu trouxe lá atrás a questão da hiperconectividade e hoje, assim, todo mundo tem um smartphone, todo mundo tem 1, 2 ou 10 redes sociais, está todo mundo super conectado, ainda mais quando as gerações são mais jovens. Mas, assim, a qualidade dessa relação, até que ponto essa qualidade existe nesse monte de gente que eu sigo ou que me seguem? Existem alguns estudos que mostram que a qualidade ela está diretamente relacionada à questão de eu viver mais e a minha felicidade. A felicidade não é só o riso, é o estado de espírito, é o estar bem, é o bem-estar. Então, assim, e mostra-se que as pessoas que têm uma solidão crônica, e uma coisa é estar só em casa naquele final de semana vazio, que eu não tiro os amigos para sair e também estava cansado. Estou falando de uma questão crônica. A solidão crônica ela é equivalente a fumar quase uma carteira de cigarro ao dia, do ponto de vista para a questão biológica. E assim, eu trago aqui a provocação é que se a gente trocar a parte do tempo de tela por um tempo de escuta genuína, que é o que eu estou falando, vamos falar mais, escutar mais, e sair um pouco da rede social e voltar até... Tanto se reclamou do fique em casa na pandemia, todo mundo aqui viveu isso, e agora que a gente pode sair e encontrar as pessoas, a gente agora continua cada vez mais grudado nos telefones. Fica aqui essa provocação por conta que a saúde mental, ela importa e ela está envolvida nessa questão. E assim, eu não quero me aprofundar muito, quero dar um espaço para a Lu poder falar e depois a gente ter esse ponto a ponto, mas eu deixo aqui, esses são os parceiros que hoje estão junto à Vixin, que acreditam no nosso trabalho, e deixo aí esse momento de fala na sequência para a Lu, para depois a gente fazer esse bate-bola e ficar à disposição dentro do chat. Façam suas perguntas, questionem. A ideia aqui é a gente trazer, como a gente falou, como falamos no começo, insights, provocações, para que a gente possa debater e colocar também à disposição o que hoje nossas corporações, as nossas empresas estão fazendo. Agradeço pela oportunidade. Lu, por favor. Obrigada, Eduardo. Como sempre, mantendo aí nossas pesquisas atualizadas com ótimas referências. E agora acho que vou adicionar, né, ao que o Eduardo trouxe para a gente, para olhar agora para o ponto de vista, como o Eduardo trouxe ali, que o RH ele tem como atuar aqui, a equipe de gestão como um todo hoje da sua empresa tem como atuar aqui. Para quem não conhece a Mindsight e quem ainda não conhecia, né, a Braulio me introduziu, eu olho hoje para todos os nossos clientes aqui quando a gente fala de gestão de talentos e estudo em Harvard justamente sobre psicologia organizacional. Então, esse tema ele é justamente sobre isso, né? Como dentro das organizações a gente pode endereçar o assunto de saúde mental, que é um tema independente da indústria, mas ele tem um ótimo ponto de ação que a gente tem como mexer esse ponteiro para bem.
e não para mal. Então, como que a gente pode estar atuando como organizações? Então, acho que uma das frases que eu gosto muito é que a saúde mental, ela pode ser uma estratégia da sua empresa para que você, de fato, cresça de forma sustentável. Então, a saúde mental não é um bloqueio, não é mais uma ação no seu checklist, ela é uma estratégia que você pode trazer para crescer de forma sustentável a sua organização. E a chave está justamente aqui no sustentável, né? Que é a gente trazendo bem-estar também para esse ponto. E aí, por que esse tema é relevante quando a gente fala de gestão das empresas? E eu gosto de trazer que existe uma dualidade aqui. De um lado, a gente tem o papel que a empresa tem na saúde mental do colaborador, então, que é, de fato, quantas a gente tem uma doença associada a isso, que é o próprio burnout, então ela é diretamente correlacionada ao bem-estar da pessoa na organização, e a gente tem, do outro lado também, o impacto que a saúde mental do colaborador tem no nosso negócio. Então, esse é um ponto de vista que às vezes a gente evita. Mas se a gente está falando aqui sobre absenteísmo, se a gente está falando aqui sobre produtividade, se a gente está falando sobre essas outras métricas, a gente também está falando sobre o impacto no negócio. E como que se a gente olha para isso como um pilar estratégico, a gente começa a mexer alguns ponteiros que mostram o valor dessa ação também para todos. Né? Então, hoje o Eduardo trouxe várias pesquisas, mas o que eu gosto de trazer aqui é justamente a relação com os afastamentos. Essa é uma outra pesquisa que também mostrou em 2024, só no primeiro trimestre, 1 em cada 10 afastamentos foi por causa de saúde mental. Isso quer dizer que os afastamentos que a gente está tendo no dia a dia vão trazer para a gente uma produtividade reduzida, uma maior rotatividade, então você vai perder funcionários no dia a dia, e com certeza consequências financeiras atreladas a isso, que é justamente um dos maiores obstáculos que a gente tem quando a gente fala do ROI do RH, né? Do retorno sobre o investimento que o RH está fazendo, a gente pode atacar diretamente aqui com benefício duplo, né? Melhorando o retorno do investimento que a gente faz e melhorando a saúde e bem-estar dos nossos colaboradores. E aí, eu não sei quem se identifica com essa frase, mas eu quis pontuar para provocar que eu já ofereço o benefício de bem-estar mental. Então, já estou fazendo a minha parte, está tudo certo, já tenho o meu papel está feito. E tem uma pesquisa muito legal da SHRM, que ela é uma sociedade internacional de RH, e ela trabalha esse tema, que ela diz que 98% das empresas dos Estados Unidos, elas já oferecem pelo menos um benefício para o bem-estar. Porém, eles não viram isso mexer diretamente o ponteiro, na verdade, cresceu o absenteísmo, e os colaboradores estão entendendo que esses benefícios que eles têm hoje, de fato, apoiam eles nesse tema. Então, o que essa pesquisa também trouxe? Que essas mesmas empresas planejam aumentar ou realocar os investimentos que eles fazem hoje para direcionar o bem-estar dentro das organizações. E é sobre essas alternativas de investimento, além de um próprio benefício, que eu vou trazer um pouquinho para vocês, né? Então, como eu posso atuar hoje como organização além dos benefícios, né? Que eu trouxe aqui em 4 pilares que o RH pode atuar. A gente tem o primeiro, que eu acho que combina muito com o que o Eduardo trouxe quando a gente fala sobre análise de riscos psicossociais, que o primeiro é o diagnóstico e escutativa. Onde está o problema na sua organização? Porque não adianta, às vezes, a gente criar soluções genéricas que em vez de atender todo mundo, atendem ninguém. Então, o primeiro passo é onde está o problema e como a gente pode identificar isso. E existem as ferramentas como a Victim própria tem. E a gente também tem uma ferramenta que ela já, normalmente, é mais difundida no mercado, que é a própria pesquisa de clima organizacional, que a gente normalmente olha para vários assuntos, mas uma delas é justamente o bem-estar. É um dos pontos que a gente pode endereçar, é um dos pontos onde a gente pode avaliar várias outras coisas que impactam no bem-estar do colaborador ainda mais minuciosamente. O segundo pilar que eu vou trazer aqui de atuação é sobre a evolução da maturidade da gestão e como isso pode ser uma forma de traduzir cultura de bem-estar. O terceiro ponto é a gente tem como apoiar diretamente, gente. Tem como ser uma ação direta para os líderes, tem como ser uma ação direta para os colaboradores. O Eduardo já comentou, principalmente sobre o letramento, né? O treinamento direto para as pessoas saberem falar sobre esse assunto, saberem dialogar sobre o tema. E o último, que eu não poderia deixar de falar, se eu não fazia sentido com a questão Mindsight, mas que não adianta a gente falar sobre todos os assuntos de gente sem a gente trazer dados. Não é à toa que o Eduardo gosta de evidência baseada em dados e artigos. Não é à toa. Quando a gente está falando sobre gente, a gente tem que trazer dados e também dados sobre o bem-estar, para a gente mensurar quanto o nosso absenteísmo tem tido esse motivo, qual que está o volume de
de horas extras que os nossos colaboradores estão fazendo? Como é que está o nosso turnover relativo a esse tema? Então, se a gente não mensura essas coisas, a gente vai ter muita dificuldade de trazer uma ação que vai ser de fato efetiva. Então, esse é um resumo dos grandes pilares que uma atuação pode atuar. E eu vou trazer alguns pinceladas. Esse material depois a gente vai compartilhar com vocês também, mas algumas pinceladas de itens que a gente pode trabalhar. Então, quando a gente está falando sobre diagnóstico, é isso, né? Temos a pesquisa de clima organizacional, temos o mapeamento de riscos psicossociais e a gente também tem os próprios feedbacks de iniciativas. Você já perguntou para os seus colaboradores quão satisfeitos eles estão com os benefícios que ele tem? Você já trouxe alguma pesquisa de qual é o mais utilizado? Você olhou hoje o dado de uso? Eu ofereço esse benefício. As pessoas estão usando esse benefício? Então, existe também esse primeiro passo para você conseguir identificar. O segundo passo que eu trouxe ali do pilar de maturidade da organização, eu gosto muito dessa frase aqui, que maturidade organizacional não significa ausência de problemas. Igual assim, você não vai achar uma organização que não tem riscos de ter ali para o bem-estar. Mas a maturidade, ela fala sim sobre você ter processos claros para lidar com seus problemas. É sobre saber endereçá-los. É sobre conseguir evoluir a organização para aparecer um problema, eu sei como que eu vou endereçar esse tema. E é por isso que, quando a gente fala sobre estrutura de organização, isso está em todos os níveis. Então, as pessoas sabem qual é o papel delas na empresa? Elas sabem se elas estão fazendo bem ou não esse papel? Elas ficam ansiosas em relação a isso. As pessoas sabem se elas estão no caminho de desenvolvimento ou elas estão com medo de ser demitidas por um possível layoff. Quando a gente não endereça bem esses temas, a gente traz ansiedade, desgaste, insegurança que vão contribuir ali para um problema de bem-estar. Então, hoje, como ferramenta de gestão, se o RH trabalha com uma gestão de cargos, com uma gestão de metas mais claras para os colaboradores, com uma gestão de desempenho, apesar de que muitas pessoas têm que isso vai trazer mais receio para os colaboradores, é o contrário. A gente tem dados que comprovam o quanto isso aumenta o bem-estar dos colaboradores, aumenta a clareza e aumenta a percepção deles de bem-estar no trabalho. Então, essa é uma forma como a gente consegue atuar diretamente como RH e fortalecendo, então, uma cultura de fato de bem-estar. Que você tem ferramentas e incentivos práticos, como programas de bem-estar, apps, plataformas de suporte, o ambiente em si que permite isso, mas você também tem um ambiente de segurança psicológica e você tem políticas que vão fortalecer e lidar com casos de socorro. Como é? Caso alguém traga, tenha um problema de saúde mental, como você vai lidar com isso? O gestor está preparado? Que a gente entra no próximo ponto, que é o papel da liderança. Como o Eduardo trouxe um dado muito legal que eu vou querer colocar aqui depois, que é o quanto são os gestores, de fato, que vão conseguir prevenir ali um burnout, vão conseguir atuar nesses indicadores. E tem duas formas que a gente enxerga isso na gestão do dia a dia. A primeira é uma tarefa constante de rotina. O one-on-one, o espaço, qualquer diálogo que o gestor tem com o colaborador, ele é um espaço de escuta e ele vai conseguir identificar sinais, seja de sobrecarga, seja de qualquer ponto, sendo um exemplo também de uma pessoa que sabe gerenciar e trabalhar dentro de limites de bem-estar, sendo exemplo ali de todos aqueles comportamentos que o Eduardo listou, seja de saúde, seja de como que lida com a família, com outros pontos, sabendo equilibrar os pratos. E o segundo é sabendo lidar quando ocorre. Como identificar sinais de risco? Como ter essa alfabetização em saúde mental? Como conhecer as ferramentas para agir de uma forma prática e responsável? E aí aqui entra um dado muito legal, Quantos gestores se identificariam com essa frase? Eu sei como lidar com esse tipo de situação no meu time. De acordo com essa pesquisa da Chame, apenas 3 dos 10 líderes saberiam lidar, porque 7 em cada 10 líderes seniores, a gente não está falando só de pessoas júniores, de pessoas sêniores, não receberam treinamento para falar sobre saúde mental dos seus times e não concordam com essa afirmação. E 83% dos colaboradores da empresa acreditam que esse tipo de treinamento é essencial para que a empresa consiga lidar melhor com o tema. Então, esse tipo de despreparo impacta diretamente ali no dia a dia, sendo que é uma coisa relativamente simples que a gente pode fazer para atuação. E quando a gente está falando sobre o desenvolvimento dos colaboradores em si, que estão interessados em ver esse tema sendo abordado, que gostariam, consideram essencial, como que a gente pode atuar como gestão para esses colaboradores? E aí aqui tem 4 formas super práticas, O primeiro é o onboarding. Quando um colaborador entra na sua empresa ou assume uma nova função, ele tem segurança de que ele vai ter um tempo de adaptação? Ele tem uma progressão de carreira, uma visão de como ele vai se desenvolver ali dentro, de que é um ambiente em que ele pode errar e se desenvolver? Tem um espaço de mentoria para trocar com outras pessoas sobre como lidar com as dificuldades, com os problemas do dia a dia?
e ele está desenvolvendo habilidades chaves para o bem-estar, que é resolução de problemas, tomada de decisão e a capacidade de separar questões pessoais das profissionais? Esses são alguns pontos super práticos que a gente pode trabalhar, que dão suporte, além do tema direto de bem-estar, mas que vão dar suporte para os colaboradores lidarem com esse assunto. E por último, sobre a gestão baseada em dados, para não deixar de passar aqui, que eu acho que o Eduardo já trouxe vários dos dados que a gente pode mensurar, né? Mas o que tem que acompanhar? Que dados eu olho? Acompanhe o engajamento e satisfação dos colaboradores através de uma pesquisa de clima, como é que está o NPS interno da sua empresa, como é que está a sua taxa de absenteísmo, como é que está o volume de horas extras, como é que está a evolução do seu bem-estar no clima organizacional. E a partir do momento que você consegue mensurar esse tipo de indicador, aí sim você age. Aí sim você traz planos de ação que vão ser baseados em evidências da sua empresa, de onde estão os riscos da sua empresa, verifica se esses planos de ação estão gerando os resultados, e aí você vai com certeza começar a ser mais preditivo, né? Enxergar, olha, aqui tá com cara de que vai dar ruim, não é essa cara, tem dado. Eu tenho aqui vendo gente começando a aumentar o volume de horas extras e eu não estou trazendo uma pessoa para esse time para compensar essa sobrecarga. Como que eu vou estar trabalhando? E assim você também consegue. E é justamente em todas essas frentes, consolidei um mapa de ações para depois, quem quiser usar esse print, vai estar no material, várias sugestões de iniciativas, o esforço, o impacto que vocês vão ter aí no dia a dia. E a gente está aqui, né? Tanto a Mindsight como a Victim, como os parceiros para vocês. A gente consegue atuar em todas essas frentes na Mindsight, de evoluir a maturidade de gestão das empresas e apoiar em todas essas esferas de desenvolvimento do colaborador, da liderança, que vão trazer justamente essa redução de ansiedade e a melhor clareza sobre como trabalhar. E justamente com a Victim, como o Eduardo já trouxe aí para vocês, a gente hoje trabalha de forma totalmente integrada, em várias frentes, para entregar justamente uma solução que faz sentido para atuar nessa dor hoje de bem-estar. E a minha reflexão hoje que eu queria deixar aqui para vocês, né? Saúde mental, ele não é só um tema de setembro, estamos falando sobre isso, que é importante a gente falar sobre isso esse mês, mas ela é uma estratégia de longo prazo, que a gente quer ver esse impacto ao longo do tempo, e se você começar agora, você tem muito mais chance de estar aí em 2026, já com uma gestão muito mais estruturada, entregando um ambiente de bem-estar, que não é só sobre uma palestra, e sim sobre uma evolução da organização. Então, com isso encerro aqui, tem todas as referências depois, se vocês quiserem conhecer também mais sobre o tema, e agradeço aí o espaço para trabalhar um pouco sobre esse assunto com vocês. Vamos deixar claro que a gente fez no tempo certinho, viu, Braulia? Que a gente hoje foi bem certinho com o schedule. Olha aí, cravado, hein? Gente, pessoas organizadas é outro nível, não é? Até os prazos, tudo certinho. Mas, pessoal, que maravilha, né? Como a gente falou ali no início, como é importante, né? A gente trazer aí uma visão mesmo para a liderança de tantos aspectos e pontos que podem ser melhorados, né? No dia a dia, coisas simples, um one-on-one, né? Um direcionamento mais claro sobre metas, resultados, né? Trabalhar em momentos de descompressão também, né? A gente sabe que no mundo corporativo, né, tudo tão corrido, e tem estado tudo muito corrido, né? A tecnologia tem chegado aí atropelando a gente, então é muito aprendizado, é muito desenvolvimento o tempo todo para estar a par do que o mercado tá falando, está conversando. Mas esses momentos também são importantes, né, doutor Eduardo, de descompressão, ter momentos ali do time, né, poder se entrosar, esses momentos, o que você fala sobre? O que você acha sobre esse? Eu entendo que é fundamental o entrosamento. A gente trabalha com times, a gente não trabalha só com pessoas, mas são pessoas o tempo todo interligadas. Os departamentos, o conjunto da obra é feito de pessoas, e não é uma pessoa que faz. São todas, desde quem está na base, quem está no topo, cada um com o seu papel, com a sua responsabilidade, mas é um conjunto. E ter essa interação, ter essa troca, ela é fundamental tanto para o bem-estar quanto para a performance, como a gente já falou anteriormente. Então, assim, o papel da liderança, assim como da própria corporação, é trazer essa visão e ofertar
esses momentos, esses espaços, seja um momento de descompressão, como você mesma trouxe, aquele momento que vamos parar para, mesmo que for uma laboral, ou um momento para ter aquela pausa do café, ou mesmo um happy hour, ou aquele momento que a gente precisa ter de dar uma certa abstraída, porque, como eu falei anteriormente, oxigenar não é só trazer o ar para dentro da gente, do ponto de vista físico, fisiológico, ele é fundamental para que a gente possa produzir cada vez mais e melhor. Uma mente relaxada produz melhor, né, gente? Não adianta só a pressão, né, do dia a dia deixar consumir. Tem que ter um tempinho ali para dar uma respirada, né? É os 2 minutos que você fecha o computador, não responde aquele e-mail, respira, vai ao banheiro, pega um copo d'água, que você pode ter certeza que esse e-mail e essa devolutiva vai sair muito melhor do que se você responder naquele momento de ímpeto. Sim. A gente trouxe aqui muito sobre a questão da liderança, né, pessoal? Falando sobre como os líderes, né, podem apoiar o liderado, mas tem essa questão, esse ponto que você trouxe também, né, doutor Eduardo, de a própria pessoa, né, o próprio colaborador entender o momento de respiro dele, né? Porque cobrança, pressão de resultado, em toda e em qualquer empresa você vai ter. Isso não vai mudar, né? E tem pessoas que se autocobram muito também, né? Então, essa autoavaliação de, agora é o momento que eu preciso parar e respirar, também é importante, né? Essa autoanálise do próprio colaborador, né? Com certeza, eu acho que eu vou até pontuar que hoje tem várias pesquisas que a gente fala sobre o que é importante um colaborador ter de competência, de habilidades para estar inserido aí no mercado de trabalho. E antes a gente tinha desde capacidade, raciocínio, competência de resolver problemas, e esses são ótimos pontos. Mas a qual é que está mais crescendo, né? É a inteligência emocional. E quando a gente fala sobre isso, é justamente sobre esse momento, eu vou performar melhor. Isso vai ser o melhor se eu não fizer isso agora, porque eu vou respirar fundo e eu vou saber qual é o momento melhor de posicionar, como que eu vou lidar com essa situação, separando, né, o que é uma coisa que às vezes alguém está trazendo uma crítica. Essa crítica não é pessoal, esse é um ponto que é uma coisa que precisa melhorar no processo, saber fazer esse tipo de distinção, né, é hoje uma competência, é uma capacidade que a pessoa precisa desenvolver para lidar cada vez melhor no ambiente de trabalho e desenvolver isso. E é justamente esse o ponto que a gente precisa trabalhar nos colaboradores. É fácil fazer um treinamento técnico, né? Como operar essa máquina, como responder esse ponto. Isso pode ser mais fácil no dia a dia. E como a gente vai trabalhar e incentivar o desenvolvimento de inteligência emocional? E acho que esse, com certeza, vai ser uma chave para a gente ver esse assunto mudando também hoje nas empresas. Sim, não é um papel só do RH, né? Da gente pensar que não, o RH ali que tem que lidar com essas questões. E é muito intrínseco mesmo de lideranças, né? Das próprias lideranças trabalharem isso, né? Olu, como você trouxe. Tá, a gente precisa ter habilidades técnicas, né? Para execução de trabalhos. Mas a gente também precisa ter técnica emocional, né? Para poder lidar com as situações quando elas chegarem. E aí, algo que a gente vê crescendo também é a questão de o colaborador não saber lidar, né? Aí vem a pressão, nossa, eu preciso entregar, eu não entreguei, então eu sou incompetente, eu não sou capaz, né? E aí, às vezes, ao invés da liderança vir e suavizar, potencializa, né? Tipo assim, não, calma, vamos aqui, vamos entender até onde você fez, o que foi feito, vamos reestruturar a jornada aqui, vamos redesenhar o processo aqui, né? Então, são vários pontos, né, que parecem simples para o dia a dia, mas que contribuem, né, com essa melhora de performance, com essa tranquilidade para o próprio colaborador conseguir executar bem seu trabalho. Né? A excelência vem de tudo isso, né? Desses processos que vocês trouxeram bem estruturados, né? E até trazendo... Pode falar. Não, eu ia falar só que esse é o ponto que quando a gente traz o bem-estar dentro do ambiente, é aquela pessoa... tem uma par de operações, a head de operações na Vict, ela sempre fala, gente, eu não quero que vocês se afoguem, eu quero que a partir do momento que vocês estiverem ali, pisarem, começarem, levante a mão, e quanto mais isso daí você seguir, mais difícil fica, e mais gente eu vou precisar juntar para tentar te resgatar.
Então, assim, esse papel da liderança que também traz a prevenção que eu falei lá atrás, da gente prevenir, porque isso, a autocobrança, esse problema que vai se acumulando, fica algo que vira uma progressão geométrica, a coisa vai tomando proporções muito maiores, e o ponto principal é isso, botar a luz e estender a mão para que a liderança consiga ali assessorar e assistir da melhor forma, assim como o colega do lado. Tá se afogando, peraí, eu não consigo puxar daqui, mas alguém me puxa para cima. Acho que essa é a ideia da gente trazer esses pontos para falar sobre esse assunto. Sim, e ter escuta ativa, né? Porque às vezes é falado, está sendo falado, né? Às vezes o liderado não tem não se sente, talvez, na liberdade de chegar para o seu líder e falar, mas os colegas estão ali, estão sabendo. Então, também de ter um conjunto de escutas ativas para ver quem está precisando. E até mesmo se a gente for pensar nessa questão do suicídio, muito se fala sobre tinha sinais, haviam sinais, né? Mas ninguém que estava próximo percebeu, ninguém notou, né? Então, uma pessoa que chega ao ponto de cometer um suicídio, ela deu sinais, né? Haviam sinais. Só que as pessoas acham que uma pessoa que sorri, uma pessoa, né, que comunica, talvez não seja uma pessoa que estaria nesse lugar. Mas e os sinais? Estão sendo dados. Há esses pontos também, né? Que são muito falados, né? Principalmente hoje nas redes sociais, todo mundo, né, se torna meio que especialista, né? Que todo mundo quer falar, que, né, acha que domina aquele assunto, mas tem se falado muito sobre isso, né? De que o suicídio ele chega ali num ponto que quando a pessoa comentou, ai, nossa, nem sabia. Sabia, as pessoas estão demonstrando, né? E o burnout também, né? O burnout, assim, a gente teve ali a questão da pandemia, que as pessoas estavam mais isoladas, mas como você mesmo trouxe na apresentação, né, doutor Eduardo, a pandemia já acabou há muito tempo. E as pessoas meio que se colocaram dentro de caixinhas, e agora a gente tem um desafio de trazer essas pessoas para fora dessas caixinhas e se entrosarem, se comunicarem, né? Estarem mais em comunidade. E para que isso aconteça, a gente precisa ter um ambiente colaborativo para isso também, né? Perfeito. Eu só queria trazer à luz um ponto aqui que você trouxe sobre a questão do suicídio, é que conversas podem mudar vidas. É um ponto que hoje se debate, se discute, se traz aqui. E como você falou, os especialistas e os sinais ali, a própria mídia, e aí a mídia especializada traz que o fato de ouvir aquela pessoa que preferia morrer, não quero desaparecer, acho que os outros ficariam melhor sem eu estar aqui. São pontos ali de atenção que às vezes parece da boca para fora, mas vamos ter um olhar um pouco mais atento e genuíno. E às vezes as pessoas têm dificuldade de dividir esse sofrimento. E acho importante trazer aqui até uma questão até de saúde pública, que o CVV, o 188, é um telefone que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, que pode trazer ali uma escuta genuína de pessoas extremamente especializadas que podem ali assessorar e cuidar. Então, assim, é um ponto que a gente precisa falar também, apesar da gente estar aqui falando sobre saúde mental nas corporações, a gente falar dos nossos produtos, mas acho importante também replicar isso para as corporações, mas também para as pessoas que ali estão no dia a dia de todos. É um ponto muito importante a ser dito, tá? Sim, com certeza. E assim, a gente estamos falando aqui, né, pessoal, sobre saúde mental, mas tem também a questão da performance, né, que foi colocado, que foi trazido aqui. E até antes da gente começar aqui, o Ebner estava falando para a Lu, nós usamos o Mindsight aqui também, né, como índice de desempenho nosso. E é incrível, né, como você consegue colocar ali dentro da plataforma toda uma trajetória que você quer caminhar, né, o que você almeja de carreira, né? Quais são os passos, né? Os próximos passos que você que almeja dentro da empresa, e o seu líder tem mais clareza, né? De até onde você quer chegar. Isso facilita os one-on-ones, isso facilita, né? Os momentos ali aqui, por exemplo, na empresa a gente tem os períodos, né? Que a gente se autoavalia, que a gente é avaliado e tudo mais, e tudo isso contribui, né, para que a gente consiga ter uma visão de futuro, uma visão de onde a gente quer chegar, né? Então, é importante nessa clareza de
vamos cuidar aqui, vamos ouvir esse colaborador, vamos entender, né, que momento que ele está, aonde ele quer chegar. Isso também acaba sendo uma frustração, né? Quando o colaborador, né, almeja algo e às vezes essa oportunidade não está tão clara, não está tão visível, né? Isso vai gerando frustrações ali ao longo do dia, ao longo da sua jornada. E às vezes uma jornada que poderia ser espetacular, né, pode ser até interrompida por questões que poderiam ter mais visibilidade ali dentro da própria plataforma, né? Que deixa com tanta clareza ali onde ele pode chegar, quais são os pontos de melhoria, quais são os tópicos ali que ele pode colocar de aprendizado, é networking, é cursos, são habilidades, o que esse colaborador precisa, né? Então, a Mindsight, ela traz essa visão com muita clareza, né, Lu? E isso contribui muito também para que esse processo ali de satisfação seja genuíno dentro das corporações, né? Com certeza, Braulio. Acho que eu fico muito feliz aí olhando para os nossos clientes, vendo como vocês usam, o Victim também, usando bem a nossa ferramenta. E eu acho que quando a gente olha sobre esse assunto de gestão, eu gosto de dizer que muitas vezes é sobre você ganhar e você ofertar perspectiva. Que é uma coisa que parece simples, que é uma conversa, né? Mas que se essa conversa tá bem organizada, registrada, que ela dá perspectiva, as coisas elas mudam de tamanho. Né? Então, eu estou me dedicando agora para isso, está parecendo um problema enorme que eu não vou conseguir resolver. Mas vamos colocar ele em perspectiva. Talvez ele seja o seu grande problema do dia, mas se você olha tudo que você está trabalhando, tudo que você trabalhou esse ano, você olha, onde você quer chegar, não, esse problema ele é um pouco menor, eu consigo lidar. Né? Isso facilita bastante você dar a perspectiva através de enxergar um pouco mais além do dia de hoje. Você consegue enxergar o objetivo que você tem para atingir no final do ano, o objetivo no final desse mês. E isso ajuda muito mais também a você trabalhar as coisas no dia a dia. E a mesma coisa quando a gente fala sobre desenvolvimento. Nossa, errei uma coisa hoje no trabalho. Beleza, mas quando a gente olha lá, você tem uma perspectiva de desenvolvimento dentro da empresa, você enxerga que isso faz parte da sua trajetória, por quê? Você acabou de subir uma coisa que você podia fazer. Lu, eu acho que você deu uma travada. Não. Travou, voltou. Deus. Travei e voltei? Voltou. Então tá bom. Voltou. Acho que o escritório está muito cheio aqui hoje, gente. A internet está disputada aqui no nosso escritório. Mas, boa. Então, acho que, retomando, né? Estava falando que esse tipo de perspectiva, ele se aplica em todas as frentes, inclusive no desenvolvimento. Né? Inclusive, quando a gente olha como que eu vou dar uma perspectiva de que essa pessoa está aprendendo, para onde ela está aprendendo, onde ela está dedicando energia, e isso, com certeza, dá muito mais paz para uma pessoa que está, às vezes, fazendo uma coisa que está fazendo pela primeira vez, que causa aquela ansiedade, mas ela entende que faz parte do caminho. Então, enxergar um caminho, com certeza, é uma coisa muito importante quando a gente fala sobre gestão. E aqui na Mindset, a gente tem várias ferramentas para ajudar justamente a fazer isso, seja no caminho das metas, seja no caminho de um plano de desenvolvimento individual, seja olhar a trajetória de tudo que essa pessoa já passou e conseguir facilitar esse processo dentro da gestão. Perfeito. E a Victim também, né, doutor Eduardo, que também aí tem todo um escopo, né, disponível para poder abarcar, né, todo esse tema que a gente também trabalhou, que a gente falou aqui no webinar, né, sobre a saúde mental, mas trabalhando ali desde o recrutamento, né, de uma forma mais humanizada, né, mais clara também para quem está se candidatando ali para vagas. Então, desde o processo ali do recrutamento e seleção, até a parte de gestão ocupacional, né, dos exames, aplicação das NRs, a gestão dia social, tudo isso também a Victim traz de uma forma também muito clara, né, e muito assertiva para poder facilitar mesmo o processo ali de quem está gerindo o negócio. Né, porque a gente sabe que ali o DP, o RH ali, né, bomba, né? E dá-lhe trabalho para essa galera. Mas quando você tem ali um sistema para otimizar parte daquele trabalho que você está fazendo, às vezes, de uma forma manual ou usando N ferramentas, né? Que talvez você poderia estar otimizando em uma ferramenta só, né? O que você está usando ali no seu dia a dia como escopo. Então, isso, a Victim traz essas facilidades também, né, doutor Eduardo? Exatamente isso. Hoje a gente, desde a parte da admissão digital até o prontuário eletrônico, a forma com que o colaborador preenche a pré-anamnese, aquela lista de perguntas que às vezes o médico faz e as pessoas às vezes não dão a devida importância, mas hoje a gente tem uma curadoria muito grande em relação a essa captação de dados, porque
além do que é autorreferido, o que é analisado, isso se torna indicadores de perfil dessa população. Respeitando LGPD, respeitando a questão ética, a gente consegue entender quem é o meu time do ponto de vista de saúde e o que eu posso agir e melhorar em relação àquelas questões. E aí, pegando o gancho da questão da própria NR1 e o quanto há essa sinergia entre a Viction e a Mindsight, dentro da questão da avaliação do risco psicossocial da NR1, todos esses indicadores, seja o absenteísmo, este perfil populacional, essa questão do desempenho, a questão do NPS, a questão da pesquisa de clima, todos esses são indicadores para a gente entender de que forma que dentro da organização e dentro dos processos que ali habitam, o que eventualmente tem que ser visto, revisto, assistido, estudado, quando há uma evidência de um risco exacerbado, onde há uma questão do risco dentro da avaliação ambiental está alterada. Então, assim, são questões que a tecnologia hoje trazem para nós, junto a uma metodologia técnica com muito carinho, muito profissionalismo, que a gente busca atender os nossos clientes e fazer com que mude de uma maneira positiva e mais célere para os clientes que ali a gente atende e se juntam ao nosso time. Maravilha. Tá, estou acompanhando aqui o chat, pessoal. Vi ali que a Letícia Félix colocou parabéns, pessoal. Tema extremamente importante, souberam conduzir com uma fala muito clara. A Sara Lucas, arrasaram, parabéns. A Ruana Vieira de Rezende, muito incrível esse assunto, é um momento que muito se fala sobre saúde mental, parabéns. É isso, pessoal, a gente quis trazer esse tema, né? Estamos aqui vivendo o Setembro Amarelo, né? Mas trazer um tema que não é só para setembro, né? Um tema para o ano todo, né? Então, estamos falando agora no Setembro Amarelo, porém, de janeiro a dezembro é um tema muito pertinente a ser trabalhado dentro das corporações, né? O máximo de qualidade que o colaborador tiver, ele vai ter o máximo de entrega. Então, um time de alta performance, ele é composto por pessoas com a saúde mental em dia. E para eles estarem com essa saúde mental em dia, eles precisam de um ambiente que seja colaborativo para isso, né? Então, quero agradecer aqui o doutor Eduardo, a Luísa, né, pelo tempo, pela disponibilidade de vocês. E agradecer também aos nossos clientes pela participação, né, todos os espectadores que estiveram aqui conosco. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês, pelo tempo de vocês. Espero que tenha ficado claro, né, a nossa apresentação aqui, né, e que vocês possam dar espaço de melhoria contínua dentro do time de vocês e tornar a jornada do seu time cada vez mais satisfatória e que vocês consigam chegar em lugares muito altos em equipe. Doutor Eduardo, Luísa, vocês querem falar algo? Bom, pessoal, acho que a Braulio fez aí um fechamento. Contem com a gente, já falo aqui em nome do Eduardo também, mas em nome de toda a Mindsight, Viction, o ecossistema Sankhya, para apoiar vocês. A gente sabe que muitas vezes, em meio a tantos assuntos importantes, é difícil dar o primeiro passo. E a gente, como empresa, está aqui também para apoiar vocês nisso, em saber como direcionar, como endereçar cada um dos assuntos de gestão. Então, muito obrigada pelo tempo, por todo mundo que acompanhou. Sigam aí as redes para próximos eventos. Tenho certeza que muitos assuntos importantes vão ser abordados aqui. E estamos aí à disposição para falar com vocês e apoiar na gestão para alcançar os resultados que vocês querem. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui. Boa. Pessoal, não deixa, como a Lu falou, qualquer dúvida, quer entender um pouco mais o que a gente faz, de que forma que a gente faz, entre em contato com o time da Sankhya, entre em contato com o time da Mindsight, o pessoal da Viction, a gente tem uma galera super à disposição e com bastante energia, com bastante conhecimento para compartilhar os nossos produtos, tirar as dúvidas que vocês tiverem. Mais uma vez, time Sankhya, obrigado pela oportunidade, obrigado, Braulia. Um bom dia. É isso, pessoal. Maravilha, é isso, pessoal. Olha, eu coloquei aqui no chat, acima do chat para vocês, a nossa pesquisa de satisfação. É muito importante que vocês respondam para a gente saber como que vocês, o que vocês estão achando, né, dos nossos webinars. E é um termômetro que a gente tem aqui para saber o que a gente precisa melhorar, como que a gente pode ajustar para ser ainda mais significativo para todos vocês.
Na pesquisa, tem uma opção lá para vocês sinalizarem se vocês querem receber um contato dos nossos especialistas. Então, nós temos aqui um time prontinho para atender vocês, para explicar mais sobre MindSight, explicar mais sobre Viction, como vocês podem levar, né, essas melhorias, desenvolvimentos para a empresa de vocês. Então, estamos à disposição, acionem lá na nossa pesquisa de satisfação. Lembrando que, para aqueles que respondem a nossa pesquisa de satisfação, vocês recebem um certificado de participação do evento, tá? Então, e não deixe de compartilhar no LinkedIn, viu, gente? Receba o certificado, compartilha lá. E essa gravação, né, esse webinar de hoje, ele foi gravado, então vai ficar disponível aqui na nossa plataforma de transmissão. Então, se você chegou depois, né, ou às vezes não deu tempo de assistir aqui no ao vivo, estará gravado aqui. Então, acompanhe, assista, compartilhe com o seu time, né, reassista e use bastante esse conteúdo, esse material para vocês continuarem evoluindo na gestão e performance de vocês. Tá bom? Muito obrigada mais uma vez e vamos juntos continuar evoluindo a gestão dos nossos negócios, tá bom? Até mais, pessoal. Ótimo dia para vocês. Tchau, obrigado. Tchau, obrigada.